Por que algumas pessoas enriquecem e outras não? Ou melhor, por que algumas pessoas menos inteligentes e com menos recursos enriquecem, enquanto outras pessoas com muito mais capacidade não conseguem? Isso acontece por um motivo simples. Essas pessoas sabem ganhar dinheiro, ou melhor, produzir dinheiro. Quanto dinheiro há nesta cartola? No fundo, elas entendem que existe uma série de mecanismos que podem ser utilizados para enriquecer mais e mais rápido, especialmente nos dias de hoje. De certa forma, eu sempre tive na minha mente que para enriquecer eu precisava abrir um negócio com pessoas e processos, porque todas as pessoas ricas de verdade que eu conheci pessoalmente na minha vida, li num livro ou vi em um filme, tinham uma empresa. E na maioria dos casos, essas pessoas não precisavam estar na empresa para que ela funcionasse. Mas as formas como as pessoas enriqueciam no passado e como as pessoas enriquecem hoje são muito, muito diferentes. De fato, se você tentar hoje seguir o mesmo caminho de alguém que enriqueceu há 50 anos atrás, 20 anos atrás ou até 10 anos atrás, você com certeza vai falhar. Ou pior, vai te dar um retorno tão pífio e medíocre que você vai ter medo de tentar algo diferente e vai ficar preso por anos em um negócio sem potencial. Mas o lado bom é que existem novas formas de enriquecer hoje, que não só têm mais potencial que qualquer outra oportunidade do passado, mas que estão literalmente fazendo o dinheiro mudar de mãos. Por isso, se você ficar comigo até o final dessa aula, você vai descobrir como riquezas do passado foram construídas e por que elas não podem ser replicadas, como as riquezas de hoje estão sendo construídas mais rápido do que nunca, o que é um mecanismo oculto da riqueza e como usar ele para construir um negócio absurdamente lucrativo, sem investir uma fortuna nem largar seu emprego atual e arriscar tudo. E eu sei que dinheiro não é tudo nessa vida, e talvez você não queira ficar muito rico, comprar coisas de luxo, viajar para o exterior. Mas o que eu vou te mostrar aqui pode te providenciar conforto, liberdade e, principalmente, possibilidades ilimitadas. Possibilidade de dar uma vida melhor para sua família, com mais conforto e segurança, ou até ajudar seus pais e familiares em alguma eventual dificuldade que hoje nós não imaginamos. O que eu vou te mostrar aqui não é um esquema para ficar rico rápido, muito menos sem trabalhar. E também não vou te entediar com um monte de teorias. Essa aula é 100% direto ao ponto, porque eu respeito o meu e o seu tempo. Mas ela também não vai ficar no ar para sempre, então eu não deixaria para ver depois. Mas para que você entenda como riquezas são construídas hoje, primeiro precisamos entender as riquezas do passado e como elas moldaram tudo o que conhecemos hoje. Recentemente eu li o livro O Almanaque, de Naval Ravikant. No livro ele explica que para enriquecer nós precisamos de alavancagem e para conseguir maximizar as formas de alavancagem você precisa ter um negócio. De uma forma simples, a alavancagem é basicamente qualquer forma de aumentar o resultado com o mesmo esforço, conseguir o mesmo resultado com menos esforço, ou ambos. Que nem uma alavanca normal, para mover o peso de um lado, você precisa aplicar a mesma quantidade de força do outro lado. Mas quando você muda o ponto de apoio, você muda essa proporção, conseguindo o mesmo resultado com um esforço muito menor. E é por isso que muita gente se frustra quando o assunto é trabalho e ganhar dinheiro. O próprio Naval diz que existe uma falsa crença de que o mundo é linear. Se eu trabalhar 8 horas, eu vou ser recompensado de forma equivalente a 8 horas. Mas não funciona dessa forma. O cara trabalhando em uma obra provavelmente trabalha mais duro e pesado que a maioria das pessoas. Mas a quantidade de esforço não é o fator mais importante para determinar o retorno que ele vai gerar, mas sim o resultado que esse esforço gera agregado a todas as demais variáveis. E aí que a alavancagem entra. Uma pessoa normal com um emprego só tem duas formas de alavancagem para ganhar mais: tempo e conhecimento. Imagina como se cada um desses fatores fosse uma engrenagem. Nesse caso, para você ganhar mais em um dia de trabalho, você pode trabalhar mais horas ou aumentar o seu conhecimento, suas habilidades, para que o valor da sua hora trabalhada aumente. Mas existe um teto para isso. Mesmo um médico ou um advogado tem um limite. E mesmo esses profissionais extremamente bem pagos pela hora trabalhada, ainda assim dificilmente enriquecem. Isso porque, normalmente, cada vez que eles aumentam a renda, eles aumentam o padrão de vida na mesma proporção, com carros, viagens e casas. E aqueles que ficam ricos, realmente ricos, normalmente chegam lá porque criaram uma empresa, um consultório, um escritório ou investiram em outras empresas que utilizam uma série de mecanismos de alavancagem. Segundo Naval, se você precisa estar em um lugar durante horas do seu dia, tem um código de vestimenta ou um certo comportamento que precisa manter, não importa o quanto você ganha no final do mês, você não é rico, muito menos livre. Para se tornar realmente rico, você precisa criar um negócio, porque em um negócio você consegue aplicar várias formas de alavancagem para aumentar exponencialmente o resultado do seu trabalho. Só com um negócio você consegue trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais, e talvez nem precise trabalhar. Segundo Naval, existem basicamente 4 mecanismos de alavancagem para um negócio. O primeiro é o trabalho. Você contrata pessoas para trabalhar. Essa é a forma de alavancagem mais simples que existe há mais tempo. Ela está tão enraizada na mente do ser humano que é normal uma empresa com muitos funcionários ser percebida como mais bem-sucedida. É por causa disso também que um cargo de gerência costuma passar uma percepção de mais importância para uma pessoa. E quanto mais pessoas abaixo dela, mais importante ela é, mesmo que o salário dela seja menor do que alguém que trabalha sozinho.
Esse sistema está enraizado no nosso subconsciente, mas conforme novas tecnologias foram surgindo, uma nova forma de alavancagem surgiu: capital ou dinheiro, como você preferir. Agora eu posso comprar um equipamento que vai aumentar muito a produtividade. Por exemplo, em um trabalho onde eu antes precisaria de 100 pessoas cavando com pás, agora uma pessoa com uma escavadeira consegue fazer o mesmo trabalho. E se eu comprar uma escavadeira com o dobro da capacidade, eu dobro a capacidade de produção do operador, ou então reduzo pela metade a quantidade de horas necessárias para o mesmo trabalho. Essa foi a base da Revolução Industrial que trouxe as pessoas do campo para as cidades. Quando a única forma de alavancagem era através do trabalho, enriquecia quem tinha terra, ou seja, só quem já era rico. Dificilmente uma pessoa conseguia ficar rica sem nascer em uma família nobre. Com a Revolução Industrial, novas tecnologias e a capacidade de alavancar o trabalho investindo dinheiro em maquinários, uma série de pessoas conseguiu enriquecer em uma vida, mesmo nascendo pobres. Se tornaram mais ricos, inclusive, que fortunas que vinham de gerações. Nos Estados Unidos, lá em meados de 1800, 2 homens chegaram ao posto de mais rico do mundo em sequência. Os 2 nasceram pobres e ficaram mais ricos que reis. O primeiro foi Cornelius Vanderbilt, que começou fazendo transporte de barco em Nova York. Começou a investir em mais barcos, contratar gente e, finalmente, trocou toda a sua frota de barcos à vela por barcos a vapor, expandiu para mais rotas e, finalmente, investiu em trens e ferrovias. No meio disso tudo, surgiu outro cara, John D. Rockefeller, que se tornou o homem mais rico e odiado da história, que enriqueceu refinando petróleo, primeiro produzindo querosene para lampiões e depois produzindo gasolina, quando Henry Ford surgiu produzindo carros baratos. Todos esses caras ficaram imensamente ricos ao longo da vida. Ninguém consegue planejar para se tornar a pessoa mais rica do mundo, porque existem muitas variáveis. Às vezes, sorte é uma delas. Mas é possível que qualquer pessoa enriqueça se ela souber como chegar lá, se ela souber o caminho certo. A riqueza deve ser vista como um lugar a chegar e não como um status. Você olha para onde você está hoje e para onde quer chegar. Para isso, você precisa de um veículo capaz de te levar até lá, e os mecanismos de alavancagem são o motor desse veículo. Trabalhar para alguém é o que é conhecido como mecanismo de alavancagem simples. Você só tem 2 variáveis que são muito limitadas. Para chegar onde você quer e chegar rápido, você precisa adicionar mais mecanismos, os mecanismos de alavancagem composta. Isso porque cada mecanismo de alavancagem que você utiliza multiplica o resultado que você gera com o mesmo esforço. E quando você aplica vários deles ao mesmo tempo, eles não se somam, eles se multiplicam. E o resultado é tão poderoso que eventualmente você pode tirar o seu trabalho e seu conhecimento da jogada e ele vai continuar funcionando a todo vapor. Mas até agora eu só te mostrei o que é conhecido como as velhas formas de alavancagem, através de trabalho e capital. Por mais que alavancar um negócio com pessoas possa parecer interessante, pode se tornar uma tremenda dor de cabeça. E com o capital, o risco é alto. Se você tiver o dinheiro, pode correr o risco de perder tudo. E se você pegar um empréstimo, de se endividar para o resto da vida. Por isso é muito mais eficiente usar outros mecanismos com maior poder de alavancagem. E conforme seu negócio crescer, você adiciona os mecanismos trabalho e capital de forma controlada e na menor quantidade possível. Não me entenda errado, ambos os métodos funcionaram no passado e funcionam ainda hoje. Mas a capacidade de alavancagem deles é cada vez menor. Isso porque não importa só a capacidade do seu veículo, importa também a estrada que vai te levar até o seu destino. Se essa estrada for estreita e esburacada, ou então asfaltada, mas lotada de carros, pardais, pedágios e curvas, você vai demorar. Você pode demorar tanto para percorrer o caminho desse percurso que talvez não seja possível em uma vida. Essa estrada são as oportunidades. Olha só, o Rockefeller não se tornou o homem mais rico do mundo só porque ele era um bom empresário. Sim, ele era excelente como homem de negócios. Mas o que deixou ele extremamente rico foram as oportunidades que surgiram e a capacidade dele aproveitar elas. Quando a mineração de petróleo explodiu em popularidade, ele conseguiu padronizar o refino de petróleo em querosene e atingir um mercado gigante que antes não tinha condição de pagar por outros tipos de combustível para lampião, como o óleo de baleia, por exemplo. Foi o que ele chamou de a luz dos pobres. Quando a eletricidade surgiu e ameaçou o negócio dele, ele deu a sorte do Henry Ford ter conseguido produzir carros tão baratos que até os funcionários das fábricas podiam pagar. E a gasolina, que as indústrias do Rockefeller jogavam fora na época, se tornou um combustível necessário no mundo todo. Nos negócios, o Rockefeller tinha um veículo altamente eficiente, mas quando ele combinou isso com 2 grandes oportunidades, grandes estradas novas, pavimentadas e sem ninguém na pista, ele inevitavelmente se tornou imensamente rico. Foram as oportunidades que permitiram que ele começasse com pouco, mas para cada concorrente que surgiu depois dele foi ficando cada vez mais difícil e mais caro começar o mesmo negócio. Isso aconteceu porque existe algo chamado de economia de escala, onde quanto mais você produz, mais barato fica o custo unitário. Logo, quando ele se estabeleceu, quanto maior ele ficava, mais difícil era para os outros negócios entrarem nesse mercado, já que mais dinheiro eles tinham que colocar para começar e mais pessoas precisavam contratar. Por isso que hoje a maioria dos negócios considerados tradicionais precisam de muito dinheiro para começar, e é aí que surgem os novos tipos de alavancagem. Ambos tão eficientes que as regras de economia de escala simplesmente não importam. Um desses mecanismos é tão eficiente que pessoas estão ficando ricas apenas com essa forma de alavancagem,
que fez com que esse único mecanismo fosse chamado de o mecanismo oculto da riqueza. Que se você souber utilizar apenas ele, você consegue criar um negócio gigante sozinho, sem investimentos e com poucas horas de trabalho, e que ainda te possibilita rapidamente incorporar todos os demais mecanismos e levar ele a um patamar ainda mais alto, gerando um faturamento alto com alta margem de lucro e sendo necessário que você trabalhe cada vez menos. Mas como esses mecanismos conseguem desafiar até mesmo as leis de economia de escala? Simples, porque ambos os mecanismos que eu vou te mostrar agora têm custo zero de produção, porque ambos são digitais. Ou seja, não existe custo adicional para cada novo produto vendido ou para cada novo cliente adquirido. Mas antes de eu te revelar qual é o mecanismo oculto da riqueza e por que você deveria estar 100% focado em criar um negócio em volta dele, eu preciso te revelar o outro mecanismo de alavancagem apontado pelo Naval Ravikant: software. Nas últimas décadas, software tem sido a forma mais rápida de enriquecer, especialmente as que conseguiram crescer em novas tendências. Não é à toa que 4 das 5 maiores empresas do mundo hoje têm como base software. Software é um mecanismo de alavancagem absurdamente poderoso, porque você não tem limite de clientes e o custo para cada cliente novo que você adiciona é zero ou muito próximo disso. Porque na pior das hipóteses, você vai ter um custo adicional de suporte e servidor a cada 100 ou 1000 novos clientes. Porém, software tem uma série de grandes problemas. Primeiro, que você precisa desenvolver a habilidade de criar softwares, o que é demorado, especialmente em um mercado com um grau de exigência muito alto. Segundo, contratar desenvolvedores é extremamente caro. E terceiro, que empresas de software tendem ao monopólio. Empresas como Facebook, Google, Uber, iFood, todos tendem ao monopólio, o que no mercado atual dificulta a entrada de novos concorrentes, mesmo que eles despejem milhões para desenvolver uma solução melhor ou em marketing. Mas é aí que entra um mecanismo que é justamente o contrário, que qualquer pessoa pode utilizar, que não à toa ficou conhecido como mecanismo oculto da riqueza.